Olá, seja bem-vindo ao canal Oráculo Político hoje nós vamos dar prosseguimento a um conjunto de vídeos é, intitulado a Era Lula, tá? Peço que você acompanhe, esse é o segundo vídeo, tá? Peço que você acompanhe o primeiro vídeo, assista o primeiro vídeo para compreender o segundo vídeo, porque essa é uma etapa de introdução a esse período histórico que vai começar em 1988 e está em vias de acabar. Então, eu acho que é importante a busca do entendimento dessa era para justamente compreender o momento presente da situação política do país, né? Pois bem, no vídeo anterior, do vídeo inicial, vídeo um da era Lula, ficou colocado digamos assim, a dialética, o materialismo dialético da história, né? Então ficou colocado que teríamos a era Lula enquanto a síntese de duas eras anteriores, ou seja, a era Vargas e a era dos militares, né? Para poder entender um pouquinho melhor a situação. A era Vargas foi uma era em que se estruturou um Estado. O Estado brasileiro, inclusive, a sua conjuntura, digamos assim, até mesmo a sua conjuntura atual, ele foi moldado na Era Vargas. Ou seja, o Estado brasileiro ele surgiu na Era Vargas, ele foi constituído na Era Vargas, né? O chamado Estado Novo, né? O Estado Novo ele veio como a consolidação do capitalismo no Brasil, né? Ele veio para consolidar o capitalismo no nosso país em detrimento a um colonialismo, digamos assim, agrário que existia no país, né? Que era a República Velha, chamada República Velha dos militares antigos. Ou seja, então na era Vargas foi consolidado um Estado, digamos assim, que consolidou as bases da classe trabalhadora no país, né? E consolidou as bases da classe trabalhadora e da classe burguesa, ou seja, foi um estado de consolidação do capitalismo. É, Só que depois, na era dos militares, e a era dos militares vem como uma antítese da era Vargas, o que acontece? Nós temos o que? Os militares ocupando o poder, né? Então vamos pegar esse outro gráfico aqui, no qual nós temos o seguinte entendimento, certo? Na era Vargas, né, nós temos o que? O capital, observe o capital aqui no centro. O que é o capital? É a energia de um país, né? Ou seja, é a concentração de dinheiro. Nós vamos nos vídeos oficiais da espinha dorsal do canal, nós vamos entender um pouco na chamada transição 2 o surgimento do capital, né? Ali nós vamos aprofundar um pouco direitinho, né? Baseado no fundamento marxista, baseado no fundamento no materialismo histórico e baseado também no fundamento do, da, da, do, da progressão civilizatória, né? Da fragmentação civilizatória no intuito da ampliação e também na divisão internacional do trabalho, nós vamos entender a essência do capital, que é o motor aí dessa era, né? Então temos aqui o capital e esse círculo vermelho como o Estado, como sendo o protetor imediato do capital, né? Então, na medida em que Vargas estrutura um Estado, o Estado novo, ou seja, um Estado semi-totalitário, um Estado que ele é um Estado altamente, digamos assim, altamente dotado de poderes totais, ele vai controlar o capital. E nesse controle do capital, ele vai estruturar para as bases da manutenção do capital no intuito de contribuir com a classe trabalhadora. Então ele é um Estado que ele dá
um suporte à classe trabalhadora, ao mesmo tempo que ele, digamos assim, ele estrutura o capitalismo no Brasil, ele vai estruturar a classe burguesa, né? Ele também vai estruturar a classe trabalhadora, ele vai conceder direitos à classe trabalhadora, né? A antítese dessa era, nós vamos entrar na era dos militares. Então, o que é a era dos militares? Na era dos militares, os militares tomam o controle do Estado. E ao tomar o controle do Estado, eles tomam o controle do capital. E na medida em que eles tomam o controle do capital, eles vão cedendo espaço para o mercado começar, digamos assim, de maneira embrionária a intervir com suas ações no capital, né? Ainda que estaríamos numa era onde o capitalismo financeiro ainda não havia surgido, então o tal do mercado ele era muito incipiente, né? O Brasil não existia assim um mercado poderoso, né? Nessa época, porque tratava-se de um país que estava na transição do ruralismo para o urbanismo, né? Então, nesse sentido, nós temos o que? A classe dominante, né? E como os militares controlavam o capital, o que acontece? A burguesia que existia, ela vai ganhar poderes econômicos cada vez e políticos cada vez maiores. Então, ao concentrar o capital, né, o capital nós vamos entender o seguinte, né, nos vídeos posteriores, nós vamos entender que o capital ele irradia um poder centralizador, e esse poder centralizador ele cresce ele cresce diretamente proporcional à concentração de dinheiro então assim a concentração de dinheiro potencializa o poder do capital, né? Nesse sentido, né, esse mercado incipiente que surge, ele vai ser monopolizado. Na medida em que eu tenho uma concentração de capital, e esse capital ele vai se estruturar nas mãos de poucas pessoas, poucas famílias, digamos assim, associados ali e em conluio ali com os militares, nós vamos assistir o surgimento de monopólios. Mais especificamente, latifúndios, empreiteiras e imprensa, né? Digamos assim, são os três maiores, né? Evidentemente que pode existir outros aí, mas os três maiores setores monopolizados, principalmente a imprensa, né? É importante colocar. A indústria também é um ponto aqui que faltou, mas a indústria ela também vai ser monopolizada, né? Mas principalmente os latifúndios, no caso, né, desse período. Na atividade política civil foram consolidados dois grandes partidos, porque era assim que os militares se organizavam para conseguir controlar a atividade política dessa época, ou seja, o MDB e o Arena, né? Por isso que, evidentemente, se tratava de uma ditadura, né? E aí a classe trabalhadora, na medida em que foram surgindo monopólios, ela começou a ser marginalizada gradativamente ela acabou se tornando desamparada aí pelo, pela, pelo regime político dos militares. Então nós assistimos um desamparo, né? Então temos aqui nesse período aqui da era dos militares, nós temos o que? Na medida em que o Estado ele acaba dando suporte a um mercado incipiente, a uma burguesia incipiente e a uma classe média que estava se formando, nós vamos ter o que? A classe trabalhadora se tornando desamparada. É o que vai originar uma espécie de revolta maior por parte dos sindicatos. Então, indo meio que na linha, faltou aqui também a estruturação da classe média, né? Faltou aqui também, né, no caso, consolidação gradativa da classe média, ou seja, foi sendo formada uma classe média ali no bojo da burguesia ao longo desse período, uma classe média que evidentemente já existia, mas ela vai gradativamente ganhando corpo, né? Principalmente ao longo do período dos militares, né?
No entanto, essa marginalização da classe trabalhadora por parte dos monopólios que foram sendo formados e por parte de um regime centralizador da renda e do capital, esse desamparo vai fazer o quê? Vai fazer com que a classe trabalhadora, de certa forma, comece a se revoltar e se organizar em poderosos sindicatos, não poderosos, né? Mas os sindicatos eles vão ganhar força aí, né, no caso. Ou seja, colocando isso na linha do tempo, nós temos o que? No final dos anos 70, as lutas sindicais se tornam mais acirradas e aí começa a surgir a figura do Lula enquanto um grande líder sindical. O PMDB ele vai se formar, perdão, o MDB, que era um partido criado pelos militares, vai se constituir como um partido da sociedade civil, aí sendo constituído em 1980 junto com a fundação do PT, o PT surge no ano de 1980, ele é fundado em 1980, mas evidentemente que o PT ele é um partido, ele surge aí como o partido da classe trabalhadora, né? E aí, ao longo dos anos 80, nós vamos ter no declínio da era dos militares, no bojo das transformações desse declínio, que transformações que ocorrem no bojo desse declínio, que são o quê? A lei da anistia em 79, e na medida em que os militares se protegem com a lei da anistia e preparam a sua saída gradativa ao longo da década, o PMDB ele surge e ele vai ocupar o vazio de poder deixado pelos militares. Né? Na medida em que os militares saem do poder, o PMDB ele ocupa esse vazio deixado pelos militares. Então, o Estado ele acaba caindo na mão do PMDB e o PMDB acaba se fortificando enquanto o partido, digamos assim, soberano do novo período. É justamente o PMDB que vai liderar, né, a organização civil para formar a Constituição de 1988, que é o que marca, né, digamos assim, o fim do período militar de maneira, digamos, simbólica, né? Ao longo desse período, foi surgindo dentro do PMDB uma espécie de dissidência na qual se constituiu o PSDB. E aí, ao longo desse declínio dos militares, né, o declínio da era dos militares, criou os principais elementos, ou seja, os três principais partidos que vão ser os protagonistas da era seguinte. Né? Então, o PMDB, o PT e o PSDB. Né? Muito bem. O ano de 1988, nesse sentido, ele é o marco. Por quê? Porque nós temos a seguinte questão. As eras, elas entram em declínio. Então, toda era ela tem o seu encanto, depois ela tem o seu processo de desencanto, ou seja, declínio, e nesse declínio, no bojo desse declínio, começam a surgir elementos de um novo encanto, ou seja, uma nova era. Né? E aí essa transição, ela possui alguns pontos, alguns acontecimentos marcantes que vão delimitar, vão surgir como linha divisória, o limiar onde termina uma era e começa a outra. E aí digamos assim, é um marco simbólico, né? Evidentemente que as transformações estão em constante desenvolvimento e, nesse sentido, pontos específicos marcam mudanças importantes. Então, no caso, a Constituição de 88, ela é a simbologia dessa transformação. Então, a partir da Constituição de 88, se inicia a nova era. Que no primeiro vídeo eu já especifiquei por que ela está sendo nomeada como Era Lula. Né? E aí, nesse sentido, nós temos, na Era Lula, nós vamos ter um período que se inicia em 1988 e continua até o momento atual. Nós estamos atualmente, né, atualmente estamos em março de 2017, então nesse período ainda existe uma nuvem.
uma nuvem a qual nós não conseguimos definir o limite do fim da era Lula e o início de uma nova era, né? Falando aqui da era Lula, é um período de conflito. Por quê? Porque o capital, né, utilizando a mesma analogia das outras duas eras, o capital, apesar de ele estar sob o domínio do Estado, ele sofre o Estado sofre a influência do mercado. E aí o mercado toma o controle do capital. Lógico que não diretamente, mas de maneira gradativa e de maneira irreversível, ou seja, o Estado ele se torna, na medida em que ele é deteriorado na era dos militares, né, nós assistimos uma deterioração, ou seja, houve uma deterioração do Estado na era dos militares. Quando chega na era Lula, o Estado deteriorado e, consequentemente, constituído enquanto Estado mínimo pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, e também pelo presidente Collor, ele, enquanto mínimo, ele vai sofrer a forte influência do capital internacional, do capital externo, no caso, o mercado, né? E aí o que acontece? Nesse sentido, esse, esse movimento de enfraquecimento do Estado consolida o desamparo ao trabalhador e à classe trabalhadora, né? Nesse sentido, a ascensão do PT e a ascensão do Lula, eles vão surgir como uma resistência, né? Então, veja só, o que é importante para compreender a era Lula, né? Então temos aqui uma tendência irreversível do controle do mercado sobre o capital, né? E a resistência do Partido dos Trabalhadores e do Lula. Então, ou seja, condicionando a seguinte situação para a classe trabalhadora, uma situação de alternação. Além da fragmentação da classe, conforme foi falado no vídeo 1, nós vamos assistir o quê? O desamparo da classe trabalhadora pelo Estado, mas também associado ao amparo pelo assistencialismo. Então, o que acontece? Como o Estado brasileiro, como esse período da era Lula é um período de conflito e instabilidade, o Estado brasileiro, na sua condição de impotência e de, digamos assim, deterioração, os serviços públicos garantidos pela era Vargas vão sofrer uma deterioração e a classe trabalhadora começa a ficar desamparada. No entanto, a ascensão do PT ela não vem como uma espécie de recuperação, mas sim como um processo de resistência ao colapso total do Estado. Então, faltou um último desenho, mas vamos tentar entender agora. O caminho natural da história, ela ruma ao colapso. Então, a gente pode imaginar uma seta caminhando para o colapso. O que é o colapso? É a ruína total do Estado brasileiro, né? Essa é a tendência política constituída pelos poderes formados pelos militares e pelo conluio PMDB-PSDB. Se eu colocar uma linha, uma barreira aqui que vai impedir o colapso, que vai se tornar como uma resistência ao colapso, essa barreira é o PT. Então o PT ele surge como uma barreira, uma resistência a esse movimento de colapso. O que é diferente, o que é muito diferente de imaginar que o PT ele tomou o poder do Estado e constituiu uma espécie de regeneração do Estado. Não. O Estado continuou o seu movimento de colapso, mas o PT ele surgiu como um processo de resistência, retardando esse caminho ao colapso. O que acontece? Nós estamos no final da era Lula, então nós estamos entendendo o quê? Nós estamos assistindo o colapso do Estado. Por quê? Porque essa resistência está chegando no seu fim. Então, em algum momento agora, ou no ano de 2017, ou 2018, ou 2020, não temos ao certo ainda. Num determinado momento, nós vamos assistir o quê? O colapso do Estado.
É iminente isso. Por quê? Porque por mais que Lula continue sendo uma espécie de resistência, o Lula está sendo muito atacado e o Partido dos Trabalhadores está completamente destroçado. E a classe trabalhadora, ela, apesar de ela ainda ter um resquício das políticas assistencialistas do Partido dos Trabalhadores, ela começa a se deteriorar agora, num novo ciclo de deterioração. Acontece que como o Estado brasileiro agora, na sua ruína completa, ela vai, diferentemente de outros momentos, né, no momento atual, o mercado internacional, o capital internacional, ele vai se apossar completamente do capital brasileiro. E isso vai constituir o quê? A derrocada do país. Então, o processo de colapso do Estado, ele é diretamente proporcional à derrocada da hegemonia do país. Então, nós estamos, neste atual momento, assistindo à derrocada da hegemonia do Brasil. Esse foi o segundo vídeo, depois nós vamos aprofundar um pouco mais nesse processo todo. É um processo histórico, então ele vai acabar sendo desenvolvido em vários vídeos. Até a próxima.